Olá pessoal, tudo bem? Agora vamos criar um outro exemplo de plano de fundo, só que agora com uma temática mais escura. Também são dashboards que ficam bastante interessantes, como este aqui que você está vendo e que, obviamente, irá aprender a construir. Vamos lá! Vou criar aqui uma nova página, pressionando aqui Enter, e aí você pode criar até um repositório, né, para poder ter ali os seus planos de fundo e ir adaptando uma coisa ou outra de acordo com a sua necessidade. Este dashboard escuro, ele está com um plano de fundo. É uma imagem que a gente pegou na internet. E eu vou deixar para vocês algumas referências também, onde vocês podem localizar essas imagens. Então, vou buscar aqui no meu computador. Ela já está aqui com um plano de fundo preto. Veja bem, existem duas formas de você trabalhar para dar um contraste interessante e colocar aqui as áreas que receberão os seus gráficos, tá? Ou você coloca uma transparência no seu plano de fundo, clicando no formato da imagem, e aí coloca lá uma transparência, vou deixar aqui um pouquinho transparente, e aí utiliza formas que vão ficar ali mais escuras do que o seu plano de fundo. Então, no azul, por exemplo, que eu mostrei na aula anterior, estava dessa forma. E aí poderia colocar aqui um preto, por exemplo, que ele daria um contraste legal, mas é claro, você terá que ajustar a sua transparência para não ficar tão destoante, tá? Ou outra situação é você trabalhar com um fundo mais escuro e deixar mais transparente a forma, que é o que faremos agora. Então, o meu plano de fundo será esse. É um preto escuro com alguns detalhezinhos aqui na nossa imagem. E vou começar a inserir os meus elementos. Inserir, formas, e vou colocar aqui um retângulo arredondado também, igual a gente fez no outro para esse painel aqui. Só que vamos utilizar algumas coisas diferentes. Vou diminuir um pouco o arredondamento, deixando ali quase reta, mas com um detalhe sutil. E neste caso, olha o segredo. Eu vou colocar o preenchimento branco e o contorno também branco ou sem contorno. É claro, eu não vou utilizar ele desta forma. O que a gente vai fazer para dar o efeito ali transparente? Vou clicar de novo na forma, preenchimento, e venho em mais cores de preenchimento. E aí eu vou aumentar a transparência. O branco, se ele ficar muito transparente, ele vai acabar pegando a cor que está no fundo, que é o preto. Então, por exemplo, se eu colocar aqui 90%, olha só, é como se tivesse ali somente uma sombra aonde eu vou receber os meus elementos. Isso dá esse efeito interessante independente do fundo. Se fosse um fundo azul, se tivesse colocado essa forma branca e aumentado a transparência dela, ela ficaria ali numa tonalidade como se fosse uma sombra daquele fundo que está no seu painel. Então, você vai ajustando essa transparência até você chegar num ponto interessante. O 90% aqui é quase que chave que vai ficar legal. Se eu coloco 97%, eu já quase não vejo. Tá vendo? Dá para ver, mas não fica tão visível assim. E aí você acaba tendo mais dificuldade de delimitar cada uma das áreas do seu painel. Uma outra coisa que você pode até fazer para ajustar os seus alinhamentos é clicar aqui em Exibir, Linha de Grade, que aí você pode ir posicionando de acordo com essas linhas de grade que acabam ajudando na orientação, tá? Eu acho que na maioria das vezes acaba não precisando, mas você pode fazer também esta opção para poder ajustar uma coisinha ou outra. Vou deixar aqui sem linha de grade, criei o meu primeiro elemento. Vamos ver como está a nossa referência. O nosso dashboard de vendas ele tem dois retângulos grandões aqui em termos de largura e depois espaços menores, tá? Então, a minha informação principal ela está aqui nesses dois elementos e aí depois a gente tem outras informações aqui à direita. Então, vamos utilizar esta referência para poder ajustar aqui a nossa estrutura. Vou aumentar um pouquinho a largura. Ctrl+C, Ctrl+V para colocar o elemento de baixo. Acho que a gente pode até aumentar um pouquinho a altura desse elemento. Beleza. Um pouquinho mais, pouquinho mais. Vou aumentar um pouquinho mais. Legal. E aqui em cima vai ser o meu título, tá? Vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V para colar do lado direito aqui essa outra forma e vamos fazer o ajuste. Eu vou ter uma forma aqui um pouquinho menor, vai receber ali o meu velocímetro, conforme está aqui no nosso gabarito. E eu tenho dois cartões acima que vão receber outras duas informações. Vou diminuir aqui um pouquinho. Acho que até que esta forma é um pouquinho menor.
e essa eu vou precisar de um pouquinho mais de altura, para o meu velocímetro ficar melhor ajustado, tá? É tudo ajuste, você vai fazendo de acordo com a sua construção. Beleza? Ok. Ctrl C, Ctrl V, eu vou ter mais dois elementos aqui menores. Ctrl C, Ctrl V de novo. Posso aumentar a altura. Posso aumentar o tamanho dele se for necessidade. Clicando com o Ctrl nos dois, ajusta os dois automaticamente. E aí você faz o ajuste. Olha só, aqui ficou até grande demais. O que você pode fazer? Clica em um, clica no outro, formata de forma e diminui aqui a largura deles. Arrasta um pouquinho esse aqui para a direita. Beleza, tenho a informação da forma que eu desejo. Se quiser aumentar um pouquinho mais, seleciona os dois de novo e aumenta um pouquinho mais até que você obtenha o ajuste exato de acordo com a sua necessidade. Ctrl C, Ctrl V. Vou colocar este aqui na parte inferior. Ok, tenho aqui a minha estrutura. Para você alinhar os elementos aqui numa perspectiva de colunas, imagine que tenha colunas aqui, você pode fazer também da seguinte forma, olha só. Vou pegar este elemento aqui, não está 100% alinhadinho. Clica no outro e você alinha centralizando. E aí vai ajustando de acordo com cada uma das suas formas. Tá legal? Criamos aqui a estrutura que vai receber o gráfico e vai dar exatamente este efeito que está aqui. O mais interessante, pessoal, para você fixar e explorar e criar mais designs, é você justamente explorar a ferramenta. Então, por exemplo, aqui eu não criei uma sombra, mas você poderia pegar esse elemento, lá no formato de forma, você tem diversos efeitos que podem ficar interessantes. Vou projetar uma sombra. Gostei desse efeito de sombra, aplico nos demais. Não gostei, não coloco ele nos demais ou não coloco em nenhum, tá? Então, vá ajustando e vá explorando as inúmeras possibilidades dentro do PowerPoint, que te dá muitos recursos interessantes para esse tipo de situação. Vou dar um Ctrl C, Ctrl V no título, que vai ficar aqui na parte superior. Vamos arrastar um pouquinho. Beleza, Dashboard tema 2. Vamos colocar o título nos nossos elementos. Então, vou chamar aqui de um título genérico, tá? Título do gráfico. É claro que ele não vai ficar aqui centralizado. Então, cliquei sobre ele, coloco à esquerda e eu posso colocar aqui na parte superior. Esse título vai ser, por exemplo, com a fonte também que eu utilizei no último, a Segoy UI. E vou deixar aqui com o tamanho 16, negrito. Quero aplicar esse mesmo estilo nos demais? Duplo clique no pincel de formatação e vai clicando em cada um deles. O estilo que eu estou falando é a fonte, a cor e etc. Agora eu vou colocar de novo o título, né? Título do gráfico. Aqui também, título do gráfico. E faço isso em cada um. Poderia até ter feito isso no começo e na hora de copiar já levaria essa informação, tá? Seria até mais rápido, mas vamos colocar aqui rapidinho, não tem problema também. Título do gráfico. Ok. Gostaram? Veremos ainda outras situações de como criar aqui um menu lateral, por exemplo, para navegar entre as páginas do nosso dashboard, dentre outras coisas. Veremos isso ao longo do nosso conteúdo. Até a próxima aula. Tchau, tchau!